Oi, gente! Hoje começa mais um Desperta, mulher! E o tema de hoje é como assumir o protagonismo da sua vida, né, amiga? Que difícil. Muita gente tem dificuldade, né? Nossa, acho que até a gente já teve, né? E em Muita. algumas situações a Nossa, gente eu já tem tive muito. ainda. Em alguma situação a gente ainda tem dificuldade com isso. Eu já tive muita dificuldade com isso. Eu acho que essa fase de descoberta é o que mais dificulta a gente realmente ser, né? O Com protagonista da nossa certeza. vida. A gente passa a vida inteira sempre priorizando o outro. O outro acaba sendo o protagonista e a gente só coadjuvante. Mas como que a gente faz para a gente conseguir atingir o sucesso em todas as áreas da nossa vida é quando a gente se coloca em primeiro lugar. E para isso a gente precisa de autoconhecimento. De se conhecer, de saber quem somos nós, né? Quem que é a Mirliane, quem que é a Giovana. E na hora que a gente fala de saber quem a gente é, isso é tão grande, mas ao mesmo tempo um pouco confuso também, porque muita gente às vezes se perguntar quem que você é realmente. Tem gente que sabe falar, mas não é aquilo ali na realidade. A Uhum. pessoa acha que é aquilo. Se você perguntar para a pessoa, às vezes, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que trabalhou a vida inteira como vendedora. Um exemplo, ela sempre foi vendedora em uma loja. E às vezes, se você perguntar para ela, o que que a fulana gosta, o que que você gosta em relação ao profissional? Ah, eu sou vendedora, então eu gosto de vender. Tá, mas você tem certeza? E se a pessoa às vezes passar por uma situação na vida dela onde ela se descobre de outra forma, ela vai olhar e vai falar: Nossa, eu nunca gostei. O problema é que se tornou um hábito. Eu me tornei vendedora, a partir disso foi virando um hábito, porque era a profissão que eu tinha, eu fiquei anos. Aí é onde entra a zona de conforto, é onde entra o hábito, a pessoa começa a se sentir confortável nessa situação. E às vezes ela acha que é aquilo ali que ela gosta, que realmente é aquilo ali que é a vida dela. E na hora que ela muda de profissão, ela para, ela pensa, ela fala: Nossa Senhora, olha o tempo que eu fiquei trabalhando como vendedora. E às vezes ela vai descobrir que aquilo ali não é. Sabe o que que atrapalha muito também? Quando a pessoa passa por uma situação extremamente difícil na vida. Ai, gente, às vezes ela tem amor por aquilo, mas tá passando tanta dificuldade que ela fala, será que é isso mesmo? É, Será que realmente exatamente. o meu propósito, minha missão é essa É porque, mesmo? na verdade, o propósito ele não é fácil, né, É amiga? a dor do Isso, processo. exatamente. Tem todo um processo, como se diz, no meio do processo a gente vai criando testemunho. E É, testemunho, gente, não é fácil. dói pra A gerar. gente não cria testemunho sem dor. É Nossa, impossível. e como? É impossível. Então, A gente é assim, prova viva disso todos a os gente dias. precisa de. A gente precisa, nossa, aonde a gente bate tanto nessa tecla do autoconhecimento, porque é justamente o autoconhecimento que vai nos fortalecer, é justamente o autoconhecimento que não vai deixar a gente largar e abandonar nosso propósito, é justamente o autoconhecimento que vai dar força para a gente insistir, para a gente persistir, porque não é feio, não é. Na verdade, não é nem feio a palavra assim que a gente tem que usar, mas assim, é normal a gente parar, é normal a gente fazer pausas no meio do caminho. O que a gente não pode é desistir. É, É desistir e falar, não, não quero mais, não dou conta mais e jogar para o alto. E a gente precisa sim. Eu falo que quando é uma coisa que arde no nosso coração, que a gente se sente bem fazendo, que é uma coisa que dá gás para a gente, que a gente quer, a gente dorme, acorda respirando aquilo ali. Quanto mais dá certo, melhor a gente fica. A gente não tem que abrir mão disso, né, amiga? Só porque tá difícil ou porque às vezes tem alguma coisa que não tá acontecendo do jeito que a gente quer, né? e às vezes a gente passa por uma situação, aí vê o outro ali e fala, nossa, ele passou, a gente está na segunda dificuldade, ele já passou 17 E tá lá até e hoje. tá lá, né? Conseguiu chegar onde a gente almeja, mas Exatamente. é exatamente por isso a gente precisa realmente se conhecer, entender as nossas limitações, né? Aprender ali a desenvolver a resiliência com a gente mesmo. E é só através desse conhecimento o que realmente faz com que a gente atinja o nosso objetivo de vida e de carreira. Né? É através dele que a gente realmente vai ter na mente um propósito claro, aquilo que realmente a gente almeja, sair do automático. Né? Esses dias eu estava justamente falando com os meus alunos, porque eu bati o olho assim, dá tristeza tem hora, sabe?
um monte de jovens, assim, com grande potencial, gigantesco, inteligentíssimos, e você olha assim, parecia marionetes do sistema de que todo mundo é obrigado. Você tem, para você ser alguém, você tem que acordar 3, 4 horas da manhã, você tem que tomar banho gelado, você tem que pisar no carvão, você tem que. Gente, a gente não tem que ser assim, a gente não é máquina. Não. Né? Não existe isso. A gente é ser humano, a gente tem emoção, né? Nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais que pensam. E a gente precisa respeitar isso. O corpo cansa, o nosso cérebro ele tem uma capacidade diária. A vida não é para ser dolorosa, né? É lógico que existe sim a dor do processo, dependendo do que você está passando, que é o momento de aprendizado. Mas você aprendeu é para você ter uma qualidade de vida, não é para você sofrer a vida inteira, né? E ali são jovens que não estão construindo sonhos, né? Não estão construindo um projeto de vida, um planejamento de carreira. Vai chegar na fase adulta, vai continuar na parte do automático. Muitos às vezes estão ali porque o pai mandou, porque o pai obrigou, porque o pai colocou. E chega na fase adulta, a única coisa que vai fazer, eu tenho que procurar um emprego para pagar minhas contas. Onde está precisando? Onde eu tenho que entregar meu currículo? E faz aquele currículo ali que não sabe nem colocar ali as suas habilidades, porque não sabe qual habilidade tem. Não se conhece. Não sabe colocar os seus dons, porque não sabe quais os dons tem. E a gente percebe que é uma porcentagem gigante espalhada pelo nosso país que está assim, sem identidade, extremamente escravos, sem saber o que fazer da vida, vivendo 100% no automático. E assim, as pessoas têm muito medo hoje em dia também, porque, querendo ou não, quando a gente fala em relação a empreender, por exemplo, principalmente, às vezes, para uma pessoa que tem casa, filho, não é fácil. Só que as pessoas têm muito medo de errar. As pessoas têm muito medo de não dar certo, do fracasso. Só que a gente precisa... de derrota. Isso. Só que a gente precisa entender que o sucesso, ele é uma soma de erros. Ele é uma soma de fracasso, ele é uma soma de coisas que não deu certo. A pessoa, não existe uma pessoa que começa a fazer uma coisa de primeiro, a primeira tentativa dela já é um sucesso, já estoura e já vai. Não existe isso, gente. Antes daquilo ali teve várias tentativas, ela tentou vários meios, de várias formas, e às vezes não deu certo. Então, assim, a questão ela não desistiu. Ela perseverou, ela continuou, isso, teve a constância. Então, assim, eu costumo dizer que quando a gente faz e dá errado, não quer dizer que a gente fracassou. A gente descobriu uma forma de não fazer aquilo ali, né? Então, assim, quantas pessoas, vamos colocar aí, quantas pessoas que às vezes descobrem alguma coisa e que chega numa fórmula ali, mas até ela chegar naquela fórmula, teve várias outras fórmulas antes que deu errado. Que ela tem que aperfeiçoar. Exatamente. Então quer dizer, né? Ela errou 10 vezes? Não, ela descobriu 10 formas de que não tem como fazer aquilo que ela quer. Então a gente tem que começar a olhar por esse ângulo também. E o mais importante, a gente precisa perceber quando a gente está na zona de conforto e quando aquela zona de conforto, o que a gente está vivendo naquela zona de conforto não é coisa boa. Porque é igual a gente sempre fala, às vezes a gente se conforma até com o que é ruim, a gente se acostuma com o que é ruim, a gente vira hábito aquilo que é ruim na vida da gente. Se a gente acordar todo santo dia e falar assim, não, durante 21 dias, todo dia de manhã eu vou comer um salgado e tomar uma Coca-Cola. Aquilo ali vai começar a se tornar um hábito na sua vida, você vai passar anos fazendo aquilo. Porque para você é a melhor coisa. E é um hábito ruim, é uma coisa que vai prejudicar a sua saúde, é uma coisa que vai te fazer mal, só que é uma coisa gostosa. Então, assim, a gente precisa entender que nem sempre é aquilo que é bom também, e que às vezes nos deixa confortável, né, naquele momento ali de prazer, da comida, que não sei o quê, nem sempre aquilo ali faz bem pra gente. E a gente precisa aprender a analisar isso também. É a mesma coisa, igual quando a Giovana fala sobre a gente passar o resto da vida fazendo uma coisa que às vezes a gente não gosta, ou passar, né, como uma marionete. Às vezes a gente está num lugar que está fazendo mal, que está nos prejudicando, mas a gente está com aquela crença, eu preciso estar aqui, porque no final do mês, pelo menos, o dinheiro vai estar garantido, pelo menos aquela quantia eu sei que vai cair.
Então, assim, a gente precisa mudar um pouco também essas crenças limitantes da gente, e a gente só muda essas crenças também a partir do momento que a gente trabalha o nosso autoconhecimento, porque trabalhando o autoconhecimento, a gente trabalha também o nosso autodesenvolvimento, né? E a pessoa, ela pode correr atrás dos seus sonhos, mantendo essa segurança, Sim, fazendo com tudo isso certeza. com responsabilidade. Se você tem um sonho e você ainda trabalha de carteira assinada, vai fazendo o intermédio, vai fazendo aos poucos. Aquilo ali deu certo, aí você tem condição Sim, de com sair certeza. daquilo. Isso também, você não precisa, né, meter os pés. Não, sair porque, jogando tudo pro alto. Porque isso às vezes a pessoa tem medo, né? Com certeza. Porque realmente demanda um tempo. Demanda um tempo, né? E se você não tiver um fluxo de caixa, você vai passar por dificuldades extremas e gigantes em relação a isso. Então, você pode correr atrás dos seus sonhos com responsabilidade, mas o que não deixar de pode fazer. é você permanecer. E esses dias eu usei essa frase em sala de aula, gente, e eu vi isso na internet e eu gravei pro resto da vida. E eu até levo para meus alunos, que realmente a zona de conforto é morte. A zona de conforto é morte. Você passa o resto da vida naquilo ali. Então, assim, se você tem um sonho realmente de ter uma vida diferente, de ter uma qualidade de vida, de viver o extraordinário de Deus, você vai precisar enfrentar os seus medos, vai precisar enfrentar a sua vergonha, para correr atrás dos seus sonhos mesmo. Porque realmente vai precisar de um esforço gigante, vai ser doloroso, vai ter desafios, mas só assim você consegue atingir suas metas, seus objetivos. Até mesmo porque a zona de conforto, o próprio nome já diz, né? É uma zona confortável, é um lugar onde a gente está bem. Então, muita gente, a maioria das pessoas, nós permanecemos lá por quê? Porque está confortável, porque está bem, porque não está nos causando dor que nós estejamos percebendo naquele momento. Então, aquilo ali pra gente, a gente, como se diz, né? Aquela frase, em time que tá ganhando não se mexe. Então, como se diz, você tá na zona de conforto, então vamos permanecer ali. Só que, às vezes, essa zona de conforto tá te fazendo mal. Ou essa zona de conforto não tá te deixando avançar. E pra gente poder fazer isso, a gente precisa sair dela. Por quê? Porque a gente não vai conseguir evoluir. Às vezes, a mesma coisa quando a gente entra, por exemplo, você entra num trabalho, no emprego, no começo ali você tá naquele gás. Você quer fazer tudo, você quer, sabe, tudo que te pede, você vai lá e faz, você entrega o seu máximo e que não sei o quê. Vai passando 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Na hora que você olha para aquele funcionário, ele está fazendo somente aquilo que é para ele fazer. E o pensamento dele está justamente isso. Eu sou pago para isso, então eu vou fazer isso. Eu não vou fazer além. Eu não vou catar aquela caneta que caiu no chão porque eu não estou sendo paga para aquilo. Não fui eu que deixei cair, a minha função não é essa. Então, assim, a gente só vai evoluir saindo dela. E quando a gente fala isso, a gente fala por experiência própria, né, amiga? Na zona de conforto, é fora da zona de conforto que a gente se descobre, é fora da zona de conforto que a gente busca o nosso autoconhecimento, porque ali a gente vai ver o que está doendo, ali a gente vai ver o que a gente tem que enfrentar, ali a gente vai ver por cima de que a gente precisa passar. Então, assim, a gente precisa sair dela. No começo, o tanto que para mim foi difícil, por ser uma pessoa muito reservada, eu falo para todo mundo e todo mundo que me conhece sabe disso. A minha maior dificuldade que eu precisei enfrentar desde quando a Giovana e eu começamos o projeto foi isso aqui, né, amiga? Foi a exposição. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Eu nunca fui de aparecer, eu nunca fui de postar, eu nunca fui de rede social. Rede social, para mim, era para adquirir informação. Era para isso, para estudo, alguma coisa nesse sentido. Nunca foi para estar ali, para mostrar, para postar alguma coisa. E essa questão de sair dessa zona de conforto e, como se diz, né, colocar a cara, isso para mim foi a maior dificuldade de todas. De todas, a parte mais difícil foi, de certa forma, essa exposição, né, amiga? E a pessoa, ela tem total direito de querer permanecer na zona de conforto. Sim. Mas aí ela tem que também estar pronta e se sentir confortável para passar vontade de tudo. Exatamente. Para viver na limitação. E assumir aquilo ali para a vida dela. E assumir dela. aquilo.
É querer viajar e não poder, é ir no supermercado querer comprar alguma coisa e não poder, e aí não pode reclamar. Exatamente, Ela porque tem foi o que que, ela escolheu. porque mudar dá trabalho, mas eu acho que permanecer na dor é pior ainda, né, amiga? E a gente, igual a gente sempre fala também aqui desde o começo, a gente não muda ninguém. A gente não tem o poder de mudança na vida do outro. A gente tem o poder de mudança sobre as nossas vidas. Sobre a vida do outro, é ele com ele que tem que se virar e ele que tem que correr atrás dele para poder fazer. Principalmente quando o outro não quer. Tem pessoas que às vezes você vai conversar, se você entrar nesse assunto de zona de conforto, alguma coisa nesse sentido, eu já ouvi isso da boca de várias pessoas. Eu tô bem do jeito que eu tô. Uhum. Não, eu não mudo por causa de ninguém. Eu sou assim, tem que me aceitar assim, é o meu jeito, minha personalidade, ou me aceita assim, ou não serve, ou não fala mais comigo. Se me quiser, vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Gente, é a frase mais ignorante que a pessoa pode ter na mente dela. Se me E é a quiser, pessoa que tem que me mais sofre aceitar. também. Se me quiser, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Às vezes a pessoa é grossa, mal educada, super difícil de lidar, enfrenta vários problemas e consequências por conta das atitudes E dela e por consequências conta do jeito, graves. e isso por conta do jeito dela de ser assim. E a pessoa tem a mente limitada de pensar, eu sou assim e eu não vou mudar. Pensa, olha o tanto de coisas que ela está perdendo na vida dela, olha o tanto de coisas que ela tá, de problemas que ela está trazendo para a vida dela, olha a quantidade de coisas que ela acaba afastando da vida dela simplesmente por ter esse pensamento. Eu falo que a mudança, ela é benéfica para a gente. Uhum. Não tem nada melhor do que a gente mudar, do que a gente evoluir, do que a gente olhar para trás e falar assim, nossa, antigamente eu pensava desse jeito, olha que coisa ridícula. Olha o tanto que eu evoluí, olha o tanto que hoje eu penso Olha o tanto que diferente. melhorou. Olha o tanto que melhorou, o tanto que eu aprendi. Não tem nada melhor do que uma pessoa olhar para você e falar, nossa, você desenvolveu tanto, nossa, eu tô tão orgulhosa, nossa, olha onde você tá, Como nossa. você cresceu. E isso, não tem nada melhor. Então, aquela pessoa que fica na zona de conforto e que tem esse pensamento, eu sou assim, não vou mudar. Se alguém quiser conviver comigo, tem que me aceitar assim. Para mim, é a pessoa mais ignorante que tem. E, infelizmente, é uma pessoa que vai sofrer muito, porque ela vai viver aquilo ali pro resto da vida. E aí, como que elas vão fazer? A gente também, né? Para encontrar e seguir ainda por cima um propósito de vida e de carreira. O primeiro passo a gente já falou desde o começo, que é a autoconfiança, que é o autoconhecimento. Porque através. Não tem como a gente descobrir um propósito se a gente não se conhecer, né, amiga? Se a gente não descobrir realmente quem a gente é. E automaticamente a gente descobrindo quem a gente é, a gente consegue identificar com mais facilidade esse nosso propósito. E eu falo que esse propósito de carreira, ele vem como um bônus. Porque a partir do momento que a gente descobre o nosso propósito, o propósito de carreira ele já vem junto. Porque a gente já começa a enxergar novas possibilidades, a gente já começa a enxergar aquilo que a gente busca, que a gente quer, né? Eu acho que já começa a partir de hoje a fazer uma autoanálise. Sim. Né, amiga? Sim. Como que está a sua vida? Você está feliz com o que você está fazendo? Com a forma que você está vivendo? Está te deixando feliz ou está te tirando seu sono? Eu acho que, e na hora que a gente vai fazer essa análise, eu acho que o que a pessoa precisa pensar na hora de fazer essa análise é pro resto da vida. Porque ninguém pensa, na hora que a gente faz uma pergunta, por exemplo, que a gente vai perguntar para uma pessoa, tipo assim, o que a pessoa trabalha? Ah, eu trabalho com vendas. E é o que você gosta? Sim. Mas se fosse para alguém falar para você, você vai escolher um nicho, uma profissão, para você trabalhar para o resto da sua vida. Aí a pessoa já, tipo, opa, aí eu não sei, para o resto da vida, porque é para o resto da vida, gente. Para a gente descobrir, igual a Giovana falou, essa questão, tem que ser uma coisa que nos dê conforto, no sentido da gente gostar de fazer, para o resto da vida. Porque se for assim, é muito fácil. É o que você gosta de fazer hoje. O nosso propósito, ele não é. Hoje eu gosto de ser vendedora, amanhã eu gosto de ser atendente, amanhã eu gosto de fazer outra coisa. Não. O propósito, ele é um só. E não tem mudança nesse sentido, né, amiga? Eu sempre falo, Deus não é indeciso. Exatamente. Deus é algo concreto. Ele não dá dúvida pra gente. Ele não dá dúvida, ele deu a missão concreta para
cada um de nós para que a gente exerça ela aqui com maestria. Se a gente está pulando de galho em galho, é porque a gente ainda não entrou em contato com essa missão, a gente ainda não teve o grande encontro com essa missão. E essa missão é que vai trazer paz para a nossa mente e para o nosso coração. Não quer dizer que a gente não vai passar por momentos dolorosos. Vai, porque existe processo de aprendizagem. Todo processo de aprendizagem dá trabalho. E esse trabalho é o que traz a dor. Mas ele não é algo que traz dúvidas, ele não é algo indeciso. Se você está vivendo muitos anos a prova do vestibular ainda, está errado. É a mesma coisa, às vezes, por exemplo, quando a gente fala num relacionamento, onde às vezes, por exemplo, a pessoa está em um relacionamento e ela chega num determinado momento que ela está em dúvida. Ai, será que realmente esse relacionamento é para mim? Ou às vezes ela está com uma pessoa, está ali conhecendo uma pessoa e a pessoa, por exemplo, pede em namoro. Ou mais ainda, quando ela está num relacionamento e alguém, por exemplo, pergunta: ah, você quer ter filhos com ele? E a pessoa fica em dúvida. Se está em dúvida, é não. Se está em dúvida, é não. Então, você gosta dessa profissão? Se você balançou, se você ficou em dúvida, não é o seu propósito. Porque o nosso propósito, igual a Giovana falou, a gente tem certeza. Ah, e se fosse. E mesmo na dor. Ah, mas é difícil. Sabe aquelas pessoas que você fala assim, gente do céu, mas como que ele ainda está insistindo nisso? Como que ele ainda está pelejando? Já deu isso. Já deu errado 30 vezes e ele não desiste. Já deu errado 30 vezes e ele ainda insiste, ele ainda está ali, ele ainda vai atrás. É porque é o propósito dele. É o que ele quer. Ele não consegue tirar aquilo da cabeça. Não se imagina fazendo outra coisa. Ah, é porque ele é muito ignorante. Nossa, mas é porque ele é muito besta. Se fosse eu, já tinha desistido há muito tempo. É porque você não está no seu propósito. Porque se você encontrar o seu propósito, eu falo que quando a gente chega a encontrar esse propósito de vida, a gente é uma coisa assim, é como se fosse realmente uma chavinha que vira, porque a gente olha em volta e a gente não se imagina fazendo outra coisa. É como se a gente falasse assim, nossa, eu só tenho esse plano A e eu não tenho mais nada na minha vida. Se esse plano A der errado, eu não tenho mais nada. Por quê? Porque é isso que a gente quer fazer. É dessa forma que a gente quer viver. É isso que vai nos alimentar, é isso que vai nos ajudar, nos trazer prazer, é isso que vai realmente nos guiar para o resto da vida. Então, assim, se teve dúvida, não é. A resposta é não, não é isso, é outra coisa. A missão e o propósito, ele é certeza o tempo todo. Por mais que você esteja passando por um momento de dor, que é o processo, você não se imagina realmente fazendo outra coisa. Aquilo realmente se torna algo que a gente chama de obsessão. E a obsessão é que vai fazer você atingir o seu objetivo, os seus metas e realizar os seus sonhos. Então, é importante que você seja obcecado por algo. Então, se você ainda não está obcecado por algo, você ainda não chegou de encontro mesmo com aquilo que você nasceu para fazer. Exatamente. E é justamente por isso, é justamente por essa questão que a gente fala que no nosso projeto o processo vai ser extremamente seletivo, né, amiga? Porque a gente não quer pessoas em dúvida. A gente não quer mulheres com dúvida, a gente não quer pessoas que desistem no primeiro impasse, a gente não quer pessoas que na primeira dificuldade ou no primeiro medo ela simplesmente vai desistir, vai jogar tudo para cima. A gente quer pessoas que obcecadas, focadas, isso, obcecadas em fazer diferença na vida do outro, obcecada em transformar vidas, obcecadas em contribuir, em servir de alguma forma, né, amiga? Não existe nada melhor que você ter a sua vida transformada, ajudando outra pessoa a transformar a vida. Exatamente. Não existe mais gratificante que você colocar a cabeça no travesseiro e ver que fez a diferença na vida de alguém, fez a diferença no país que a gente mora, e você ainda receber por isso. Então você vê a vida de alguém sendo transformada e a sua sendo transformada também. Exatamente. E é justamente por isso que a gente bate nessa tecla. E é por esse motivo também, por esse e por outros também, que é onde a gente fala que o nosso projeto não é para qualquer pessoa, não é para qualquer mulher, né, amiga? Ele não vai ser para qualquer pessoa. É onde a gente fala que a gente também não busca números, a gente não está buscando quantidade, a gente está buscando qualidade.
Hoje em dia, principalmente hoje em dia, com essa era do digital, com essa facilidade de estudar, com essa facilidade de fazer cursos, com essa facilidade de aprender, a gente vê que muitas pessoas focam na quantidade, no lucro, só no financeiro, e não é isso que a gente busca. É lógico que junto com a qualidade vem a quantidade, junto com a qualidade vem o retorno. Mas não basta ter quantidade e não ter qualidade. Não basta ter quantidade e não ter retorno. Não basta ter quantidade e não ter resultados. E o que a gente busca é resultados. E para a gente ter esse resultado, a gente precisa de mulheres que realmente pensam da mesma forma que a gente, que realmente esteja com a mesma missão que nós e que realmente olhe para a situação e principalmente pense da forma que a gente pensa. Primeiro o outro e depois eu. Eu quero ajudar, eu quero fazer diferença, eu quero transformar a vida dela e eu quero ser beneficiada, mas através da vida dela. Eu quero servir para ela, para através dela, a lei do retorno, né? Toda essa questão voltar para mim. E não só, eu vou fazer porque através, eu fazendo isso com ela, eu vou estar ganhando, né, amiga? E vocês podem reparar que toda pessoa que passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro, o dinheiro corre dela. Exatamente. E quando você faz algo com muito amor, com muita dedicação, o dinheiro acaba sendo a consequência. Você recebe por isso. A gente não está dizendo que ele não é importante, porque a gente depende dele para tudo. Sim. A gente precisa dele para tudo. Mas você consegue ter ele, na verdade, conseguir receber algo em troca quando realmente você faz aquilo com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E isso entra a qualidade. Né? Quando você preza muito por quantidade e fica correndo o tempo inteiro, vocês podem reparar que às vezes você está trabalhando numa empresa que você não gosta, exercendo uma função que você não gosta. Você recebe um salário, chega lá no salário, você já tem que pagar suas contas. Você fala assim, nossa, não deu para nada. Você nem vê isso, você não vê o dinheiro. E o fato de você não ver é justamente isso. Você não está fazendo com amor e não está no seu propósito. E assim como tem pessoas que às vezes recebem um salário mínimo, ainda fica feliz com aquilo, ainda fala assim, não largo meu chefe por nada na vida. Eu faço meu trabalho com tanto amor, e parece que essa pessoa consegue multiplicar aquele valor que a gente não sabe como. Você fala assim, gente, como que essa pessoa está conseguindo viver? Como que ela está vivendo? E é exatamente isso. Então, provavelmente, ela está no propósito dela e na missão dela, que é servir aquela família. Todo mundo tem o seu. Exatamente. E o nosso projeto, gente, o nosso propósito, ele surgiu justamente dessa forma. A gente descobriu essa questão do propósito, igual a gente fala, gerar testemunho dói demais. Gerar testemunho, ninguém passa por um testemunho, ninguém chega a um testemunho passando só por coisas boas. O testemunho, ele vem depois de muita dor, o testemunho, ele vem depois de desastres, depois de tragédias, depois de catástrofes, alguma coisa ruim gera esse testemunho. E a Giovana e eu, a gente passou justamente por vários momentos onde geraram vários testemunhos. E uma das coisas que, quando a gente chegou ao nosso propósito, quando a gente chegou ao nosso projeto, uma das primeiras coisas que veio, né, que ferveu mesmo ali, que esquentou dentro da gente, que transbordou ali dentro da gente, foi justamente essa vontade de tentar ajudar o máximo de mulheres possíveis a não passar pelas mesmas coisas que nós passamos, né, amiga? A não viver as mesmas coisas que nós vivemos. No intuito mesmo de ajudar o outro, no intuito de olhar para outras mulheres e falar, nossa, e aí através disso, é tão engraçado que quando a gente entra no nosso propósito, parece que a gente se torna um imã, né, amiga? A gente começa a atrair pessoas, a gente começa a atrair, eu acho que a palavra certa é essa, a puxar pessoas que realmente está precisando daquilo e que realmente é para onde o nosso propósito está levando a gente. E aí foi chegando mensagens, foi chegando histórias, foi chegando pessoas que vieram nos procurar.
foi chegando testemunhos, e aí é onde a gente começou a olhar e falar, poxa, eu quero ajudar ela de alguma forma, eu E a gente quero fazer percebeu que pode ir diferença. muito além do que a gente tinha Exatamente, planejado a princípio, exatamente, porque a né? princípio era. Devido justamente a essas histórias. Você fala É, assim, nossa amiga, a gente, olha como Deus é grande, né? A gente pensou até pequeno, né? Através dessas histórias, através dessas mulheres, a gente pode ajudar não só nessa área, a gente pode ajudar na transformação da vida por completo. exatamente. Porque até então a gente estava focando mais numa área pessoal e sentimental, né, amiga? Para a mulher evitar problemas em casamento, relacionamento, a gente estava buscando edificar dessa forma o pessoal dela, o desenvolvimento pessoal dela, e a partir do momento que a gente trabalhasse o desenvolvimento pessoal dela, a gente também trabalharia essa questão do relacionamento, porque a partir do momento também que a gente desenvolve o nosso autoconhecimento, é onde a gente fala que transforma todas as áreas da nossa vida, é porque a gente começa a ter clareza sobre tudo, né, amiga? E isso contribui demais. A partir do momento que a gente se conhece, isso contribui muito para o nosso relacionamento. Tanto às vezes um relacionamento que já existe, quando um que a gente vai entrar ainda, a gente consegue identificar o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente aceita, o que a gente não aceita, o que a gente merece, o que a gente não merece passar. E então, automaticamente, no começo, era o que a gente queria, mas começou a vir histórias de todos os lados, de todos os setores, né, da vida da pessoa, e a gente pegou e falou, opa, a gente vai precisar mudar essa estratégia e a gente vai precisar olhar não só para o relacionamento, não só para o sentimental, mas como para todas as áreas, né, amiga? E eu vou dar um spoiler. Mentira, Agora eu acho que já pode. ela até Não, regalou agora eu pra acho mim. que já pode. Assim, olha, gente, agora falando a real, que eu até falei para meus alunos. Todo mundo, todo mundo precisa de um produto ou de um serviço. Não existe uma pessoa que não tenha nada para ensinar para o próximo. Com Não certeza. existe. Então, você que está aí do outro lado, você tem um dom, você sabe alguma coisa que vai ajudar a vida de alguém, que vai transformar a vida de alguém. E nada melhor e gratificante do que você usar isso mesmo para ajudar alguém, ainda ser beneficiado com isso. Ainda receber, né, por isso. Algo que você é bom, que você é muito elogiado por isso, que você realmente a vida inteira sempre foi o melhor naquilo, que todo mundo te elogia naquilo, você ajudar alguém nisso e ainda receber por isso. Eu costumo dizer que o seu óbvio é o milagre de alguém. É. O seu óbvio é aquilo que para você, assim, é óbvio. É uma coisa, assim, que na sua cabeça você pensa assim, ah, mas não é possível que ninguém sabe disso. Ah, mas não é possível que ninguém sabe que é assim que funciona. O seu óbvio é o milagre de alguém. O seu óbvio, ele pode transformar a vida de outra pessoa. E às vezes a gente pensa dessa forma, ah, mas não é possível que a pessoa não pense dessa forma, não é possível. É possível. É possível. Através disso, a gente pensava, eu particularmente pensava muito que existia sim mulheres estagnadas, mulheres estacionadas, mulheres na sua zona de conforto, até inconscientemente, sem perceber que está na sua zona de conforto, mulheres sem conseguir tomar decisão, mulheres sem conseguir se posicionar, mulheres sem conseguir tomar as rédeas da vida dela, ser a protagonista, igual a gente falou desde o começo da vida dela. Eu sabia que tinha, eu conheço muitas pessoas que tá nessa situação, mas depois que a gente começou a trabalhar com isso, eu comecei a ver que o número é gigantesco, gente. É imenso, a gente não consegue nem mensurar o tamanho disso tudo, a quantidade de mulheres, e a gente fala mulheres e a gente fala mulheres porque o nosso, as pessoas com quem a gente trabalha, mas tem homens também que estão perdidos e que você olha para a pessoa não sabe o que ela vai fazer da vida. Ela tá vivendo, às vezes ela tá num trabalho bom, num emprego bom, ganhando super bem, e ela tá uma pessoa triste, ela tá uma pessoa frustrada, ela tá uma pessoa irritada, ela não tá bem. E se você perguntar para ela, mas por que você não tá bem, a pessoa não consegue falar. Ela não consegue encontrar um denominador ali, ó, eu não tô bem por conta disso. Ela não consegue definir.
E a vida da mulher não é fácil, ela enfrenta muito preconceito só pelo fato de ser mulher. Mas existe sim chances da gente ganhar o nosso dinheiro, da gente transformar a nossa vida. E nada melhor do que a gente se unir e fazendo uma pelas outras. Né? E a gente sabe que o mercado de trabalho ele é mais benéfico em algumas situações para o homem. Ainda existe sim o fato do homem ganhar mais. Ainda existe o fato de, em algumas empresas, negociar só se a pessoa for homem. Mas justamente por isso que nasce o Desperta Mulher, em que a gente vai se ajudar e ainda tendo a nossa vida transformada. Então é isso, meninas. A gente, durante as próximas semanas, a gente já trouxe um spoiler de lançamento que vai ser em abril. Que vai ser em abril. E a gente vai usar esses próximos programas para trazer um pouco mais para vocês sobre o que é. De certa forma, já é uma seletiva, né, amiga? Mas para trazer para vocês mais informações, o que a gente busca, tipo de perfil, o que a gente espera, o que a gente vai entregar também nisso tudo, qual que é o nosso intuito, o nosso propósito, a nossa missão. Então, continue acompanhando. A gente continua batendo nessa tecla do autoconhecimento, porque é através dele que a gente consegue alcançar o desenvolvimento e a prosperidade em todas as áreas da nossa vida, igual a gente fala desde o começo. E é isso que a gente busca, é isso que a gente quer, é isso que a gente almeja, ajudar a realmente transformar todas as áreas da vida do maior número de mulheres que a gente conseguir, né, amiga? É isso aí. E a gente se vê, então, na próxima segunda-feira, nesse mesmo sofá, nesse mesmo horário. E o que elas não podem deixar, amiga? Não pode deixar de se inscrever, curte já o vídeo antes de você sair, antes do vídeo encerrar, porque senão depois a gente esquece. E compartilhar. Então, se você viu, se você conhece, se você entende que esse vídeo é necessário para uma amiga, para uma prima, para uma mãe, para uma tia, seja para quem for que tem esse perfil, encaminhe esse vídeo. Se você se sentiu, se você se identificou com esse vídeo também, continue acompanhando. A gente vai trazer bastante conteúdo agora nas próximas semanas, não só para quem tem essa vontade, não só para quem se identifica, mas para quem quer se desenvolver também. Afinal de contas, conhecimento nunca é demais, né, amiga? Então, compartilha, curte, se inscreve e continua seguindo a gente aí, que a semana que vem tem mais no Desperta, Mulher!